Oi, eu sou a doutora Clariana. E eu sou a doutora Mariana. E hoje a gente veio falar sobre um assunto um tantinho quanto preocupante, vamos dizer assim. Será que você está fazendo a sua higiene íntima adequada? Bom, tem muitas mulheres que elas não fazem higiene adequada ou por ignorarem a importância, por acharem que não precisa ser feita, ou então por medo de se tocar e desconhecimento do seu próprio corpo, tá? Então, da mesma maneira que a gente escova os dentes, toma banho diariamente, é necessário também se fazer uma higiene adequada para evitar infecções genitais, tá? Então, a vagina, ela é autolimpante e se autoprotege também. Como que ela se protege, tá? Dentro da gente, na parte da vagina, no canal vaginal, a gente tem uma população de bactérias, que a gente chama de bactérias boas, do grupo dos lactobacillus casei. Esses lactobacilos, eles mantêm o pH da vagina ácido. E o que esse pH ácido vai proporcionar? Ele vai evitar com que bactérias e fungos que podem promover infecções se propaguem, porque elas não sobrevivem, né, nesse meio ácido. Só que somente os lactobacilos, eles não vão promover essa barreira adequada, eles não vão promover essa proteção adequadamente. Então, por isso que a gente precisa de alguns cuidados para a higiene íntima ser bem efetiva. Então vamos lá. A gente vai utilizar a nossa pepeca móvel, carinhosamente denominada desta forma, agora por nós, para tentar demonstrar para vocês justamente como que deve ser feita essa higienização, né? Lembrar que higiene íntima não significa higiene interna. Vamos diferenciar bem isso. Como a Clary já falou, nossa vagina ela é autolimpante, então não precisa limpar dentro, tá? Então vamos focar na parte externa, tá, gente? Sempre. Então, primeira coisa, quando a gente verifica a questão de vulva, né? Como deve ser feita essa higienização? Lembrar que o que você vai usar para higienizar sua vulva? Os dedos, tá? Não precisa de cotonete, não precisa de buchinha, não precisa de ducha, não precisa de nada disso. São com os dedos que essa higienização deve ser feita, tá? A higienização, ela deve ser feita desde o monte pubiano até a região próxima ao ânus. Os dedos, eles devem ser feitos sempre esses movimentos circulares, preferencialmente. O produto a ser utilizado é o sabonete líquido, tá? Por que não o sabonete em barra? Normalmente o sabonete em barra, além deles serem mais alcalinos, eles têm uma grande maior chance de contaminação, porque outra pessoa pode usar, você pode acabar ficando... Né? A superfície de acúmulo, né, do sabonete pode acabar promovendo essa propagação de patógenos de um lado para o outro. Então, lembrar, o sabonete líquido, daí com o sabonete líquido a gente faz movimentos circulares em toda a região, desde o monte pubiano até próximo ao ânus. Lembrar que sempre de cima para baixo, para evitar a contaminação de material, de qualquer conteúdo próximo ao ânus, para ter a ascensão aos órgãos internos. Grande alerta nessa região toda é a região periclitoriana, tá? Então essa região aqui próxima ao clítoris justamente, porque nessa regiãozinha sempre acaba ficando acumulado esmegma, que é natural. É uma junção de gordura com célulazinha, com vários compostos que acabam ficando nessa região e acaba ficando aquela secreçãozinha meio esbranquiçada. Isso não é nada, é natural do corpo da mulher, tá? Mas justamente você tem que fazer uma higienização, retirar esses magmas sempre. Então o movimento circular em todo ao redor. Mas quando a gente chega entre os grandes e pequenos lábios, o movimento a ser feito sempre é na horizontal, de cima para baixo. Então afasta o pequeno e grande lábio, limpa bem aqui de um lado, afasta grande e pequeno lábio, limpa aqui desse lado também. Então sempre tendo esse cuidado e você afasta delicadamente e limpa no máximo aqui. Não é para abrir a vagina, não é para enfiar o dedo dentro da vagina. Volto a alertar, o pH da vagina é 1, por mais natural e por mais que a farmácia venda várias possibilidades, né, Clary, de porque esse produto é altamente parecido com o pH da vagina, nunca será. E nossa vagina ela é autolimpante. Então não é para passar nada dentro e nem sequer a ducha, tá bom? Não é para fazer duchinha interna. A higienização de vulva, ela é sempre nessa parte externa, tá bom? Em alguns momentos, a gente tem que ter alguns cuidados um pouquinho mais diferenciados. Um deles é na menstruação. Pode se acumular
sangue ou coágulos na região dos pelos pubianos e ao redor dos grandes lábios. Então, quando você sentir que tá um pouco mais úmida e esse acúmulo acontecer, deve ser feita a limpeza e a retirada desses coágulos, tá? O uso do absorvente também, a troca, a quantidade da troca vai ser de acordo com o fluxo menstrual da paciente. Se for um fluxo mais intenso, a gente preconiza que seja trocado pelo menos de hora em hora, tá? É importante ressaltar que os absorventes não podem ser usados durante muito tempo, tanto o absorvente externo quanto o absorvente interno. Eles têm que ser trocados com frequência, tá? Em relação aos tecidos, a roupa que a gente usa. Então, as roupas íntimas, elas têm que ser com tecidos mais arejados, tecidos que não absorvam tanta umidade. O estilo de roupa, de dar preferência a peças, a vestimentas que promovam o arejamento. Facilitem, né, esse arejamento. Então, como saia, alguns shorts, evitar calças muito apertadas, tá bom? E é isso. A gente fala que essa questão da vestimenta é muito importante, assim, tem muita gente que fala, né, Clara? Tipo, mas é que eu trabalho de calça jeans o dia inteiro. Tudo bem, então a gente tem que ter esses momentos de cuidado. Então, uma paciente que faz uso de calça jeans o dia inteiro, a orientação é que justamente à noite durma sem calcinha, justamente para deixar a área íntima ventilar. O sangue, ele altera pH, né? Então, no momento da menstruação, alterou pH, você já vai ter essas alterações locais que o próprio sangue já acabaria promovendo uma possibilidade de alteração e de celularidade, que é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Então, a higienização... Praticantes de atividade física também. Exato, a roupa fica úmida, né? A gente brinca assim, vai fazer meia hora de academia, não importa qual é a modalidade, você vai sair com a roupa íntima molhada. Então, é nesses cuidados que a gente tem que ter muita atenção. Então, mulheres, tanto no período menstrual quanto pacientes que façam atividade física, devem ter a frequência do banho, devem ter a frequência da higiene íntima mais frequente, por causa desses motivos que a gente conversou. E aqui eu venho como mãe, né? Apesar de ser só a mãe de menino, há um alerta para as mães de crianças, de menininhas, né? De crianças de sexo feminino, porque assim, esses cuidados, esse ensinamento aos cuidados, ele tem que ser literalmente desde o nascimento. A gente sabe que aquelas bebezinhas de sexo feminino, elas precisam ter essa higienização dessa forma que eu falei, de frente para trás, com os cuidados, não tem essa diferenciação tão evidente de pequenos, grandes lábios, mas você tem que ter sempre esse cuidado na horizontal, cuidado com a retirada de secreção que pode estar acontecendo. A gente sempre fala que um ensinamento para meninas nessa fase é que é muito comum o xixi ficar acumuladinho aqui, né? Então, dependendo da forma que a menininha faz, ou mesmo segura muito xixi, daí o xixi acaba escorrendo, acaba ficando um pouquinho aqui. Então, isso é muito perigoso. Então, algumas orientações que a gente dá para mães de meninas que começam a ficar com esse... mas a minha filha tá começando com um cheirinho mais forte, ou tá começando com secreção, que vai ser um outro vídeo, né? A gente vai vir mais pra frente para falar sobre essa questão da secreção vaginal. Mas, assim, tem muitas mães que ficam com essa preocupação e a gente sempre orienta, a gente brinca assim, orientação simples fala pra sua filha fazer xixi sempre com a perninha bem afastada, com o corpinho jogadinho pra frente, pra você fazer com que o xixi realmente saindo da uretra, que pra quem não sabe, aqui, né, a gente fala essa proximidade, todas as estruturas bem próximas, mas esse furinho aqui dentro é a uretra, que justamente é por aqui que sai esse xixi. E daí, se a menina não tem esse cuidado de higienização, esse xixi pode acabar escorrendo, ficando ali dentro da vagina, promovendo qualquer risco infeccioso. Então, assim, afasta a perninha, senta com o corpinho bem pra frente, pra fazer o xixi sair de vez e não ficar acumulado, evitar banho de imersão muito tempo, muito quente. Todos esses cuidados são muito necessários e sempre iniciar a orientação desde pequenininho. E também o xixi, né, Mari, quando ele fica muito tempo acumulado, colocar para as meninas, até mesmo para os meninos, às vezes, se sentir que está um pouco mais úmido, conversar com os pais, né, para a troca da roupa, avisar. Às vezes a criança quer brincar, ela não avisa. E porque senão faz uma irritação, faz uma certa dermatite, uma alergia nessa região. E aí a criança vai lá e acaba coçando, e isso provoca machucado, fissuras e até mesmo uma infecção. Exatamente. Você tá fazendo tudo direitinho? Tá fazendo a higiene adequada? Então, se não, salva aqui, ó. Salva esse vídeo para você lembrar mais tarde. E encaminha também pro pessoal e não esquece de curtir. Muito obrigada.